Bom pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula. Na aula de hoje a gente vai estar começando o tema eletricidade, nosso volume 10. E a partir da página 4 ele traz aí os fundamentos da eletricidade, com alguns princípios da eletrostática, conceitos básicos que a gente vai estar vendo aqui inicialmente para poder dar seguimento no nosso assunto eletricidade. Um assunto de extrema importância, muito interessante, que tem aplicações aí diretas no nosso dia a dia. Então a gente vai ver nessa aula de hoje alguns conceitos básicos introdutórios aí. Vamos lá. Bom, primeiramente, o que é eletrostática? A eletricidade ela é dividida em duas partes, digamos assim, eletrostática e eletrodinâmica. Dentro da eletrostática, como a própria palavra já sugere, é estática, que vem de repouso, e eletro, de eletricidade, de cargas elétricas. Então, nessa área, nessa parte, a gente estuda as cargas elétricas em repouso e os seus efeitos. Numa segunda parte, que é a eletrodinâmica, a gente vai estar estudando essas cargas em movimento. Então, a eletrostática basicamente trabalha com cargas elétricas em repouso. Contando um pouquinho da história, os primeiros fenômenos elétricos que se tem notícia, eles foram observados por Tales de Mileto, mesmo Tales da matemática, do Teorema de Tales. Então, o que o Tales teria observado? E quando ele pegava uma pedra de âmbar, esse âmbar, pessoal, é uma resina fossilizada. Hoje em dia ela é utilizada na confecção de joias. Então, o Tales ele observou, que quando ele atritava essa pedra de âmbar com pele de animal, ela passava a atrair pequenos objetos. É semelhante ao que a gente tem hoje, se nós pegarmos uma régua, uma caneta, e a gente atritar ela com o cabelo e aproximar de pequenos pedacinhos de papel. A gente vai observar que essa caneta ou essa régua, atritada com o cabelo, ela consegue atrair esses pequenos pedacinhos de papel. Então, o que o Tales observou lá atrás, nos primeiros fenômenos que se tem notícia, foi isso. Quando ele atritava esse âmbar com a pele de animal, esse âmbar conseguia atrair pequenos corpos, pequenos objetos. E como a tradução da palavra âmbar aí, até chegar no nosso dialeto hoje, dialeto grego, digamos assim, a tradução seria elétron, surgiram os termos elétron, eletricidade, eletrizado. Então a gente diz que todo corpo que tem um comportamento semelhante ao do âmbar, atritado com pele de animal, ele está eletrizado, ou seja, ele tem essa capacidade de atrair ou repelir, como a gente vai ver mais na frente, outros corpos. Tá? Então esses são um pouco da história da eletricidade, a respeito dos primeiros fenômenos elétricos que se tem notícia. Bom, mas continuando aqui, a gente sabe que o estudo a respeito da composição da matéria, ele é algo que vem acontecendo aí com o passar dos anos. Então, foram se desenvolvendo vários modelos atômicos a respeito da estrutura da matéria, até se chegar no modelo que a gente tem hoje. Então, nós sabemos hoje que a matéria é formada por átomos, e esses átomos são constituídos por partículas ainda menores. O modelo mais aceito que a gente tem do átomo hoje é o modelo de Bohr, que é esse que está representado aí. Nesse modelo atômico, o átomo é formado por duas regiões. O núcleo, onde a gente tem prótons e nêutrons, e uma região externa aqui, que é a chamada eletrosfera, que é onde os elétrons ficam em movimento. Então, a matéria ela seria formada por átomos, e o modelo do átomo que a gente tem hoje seria esse. Ele tem duas regiões: núcleo, onde a gente encontra prótons e nêutrons, e a eletrosfera, onde a gente encontra os elétrons. Bom, mas nos estudos, esses cientistas verificaram, eles constataram que essas partículas elas têm comportamentos diferentes. Então, para caracterizar esse comportamento diferente, eles atribuíram a essas partículas uma propriedade chamada carga elétrica. Então, ao próton atribuiu-se carga positiva, ao elétron atribuiu-se carga negativa, e ao nêutron carga neutra. Então, o nêutron ele não tem carga. Então, daqui para frente, como a gente já está acostumado aí, os nossos
prótons são portadores de cargas positivas, os elétrons portadores de cargas negativas e os nêutrons são partículas que não apresentam carga. Aqui, então, no núcleo, a gente teria partículas positivas e neutras, que são os prótons e nêutrons. Sabe-se hoje que esses prótons e nêutrons são formados por partículas ainda menores, que são os quarks, tá? Mas que não vem ao caso o estudo deles aqui agora. Então, esse é o modelo atômico que a gente tem hoje como aceito. Quando a gente fala em corpo eletrizado, né, um corpo que tem carga elétrica, a gente tem que ter em mente isso daqui. Olha. É o seguinte, quando pensamos em corpo neutro, o corpo neutro não significa ausência de cargas, não significa que ele não tem cargas elétricas ou não tem portadores de carga. O corpo neutro é aquele que tem a mesma quantidade de partículas positivas e de partículas negativas, de forma que uma neutraliza a outra. Então aqui, por exemplo, nessa situação que está representada aqui no meio, a gente teria um corpo com 5 prótons e 5 elétrons. E esse corpo é um corpo neutro, porque para cada próton eu tenho um elétron que o neutraliza. Se ele está carregado positivamente, é porque ele tem excesso de cargas positivas. Seria o que está acontecendo aqui, nessa primeira situação que eu coloquei aqui. Olha. A gente teria um corpo com 5 prótons e 3 elétrons. Então, esses 3 elétrons anulam ou equilibram, né, neutralizam 3 prótons e sobram 2 prótons em excesso aqui. Então, ele tem um número de prótons que é maior do que o número de elétrons. Então, ele vai estar eletrizado positivamente. E o corpo eletrizado negativamente é o inverso, né? Ele tem um número de elétrons que é maior que o número de prótons. Então, sobra elétrons. Nesse caso aqui, o número de prótons ele é menor do que o número de elétrons. Tá? Então, quando a gente diz que o corpo está eletrizado, ele tem excesso de algum tipo de partícula, ou partícula positiva, ou partículas negativas. O corpo neutro é aquele que tem a mesma quantidade dessas partículas. Cuidado para a gente não confundir, porque muitas vezes a gente pensa, né, que o corpo neutro é aquele que não tem partículas elétricas. Não, ele tem, mas ele tem o mesmo tanto de partículas positivas e partículas negativas. E para a gente descobrir qual que é a quantidade de carga elétrica que um corpo tem, né, seja ela positiva ou negativa, nós vamos estar usando essa expressão aqui, ó, Q é igual a N vezes E. O Q vai representar para a gente a quantidade de carga, N é o número de partículas em excesso, pode ser prótons ou elétrons, e E é a carga elementar, chamada aí de carga elementar, que é a carga de um próton ou de um elétron, que tem esse valor aqui, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Tá? Então, com essa expressão, a gente consegue determinar qual é a quantidade de carga elétrica que um corpo possui. A unidade de medida de carga elétrica no Sistema Internacional é o coulomb, que a gente vai estar representando aí por C maiúsculo. E aqui, pessoal, a partir dessa fórmula, a gente conclui que, ou a gente pode observar que a carga que um corpo tem, ela é quantizada, ou seja, ela é um múltiplo da carga do elétron. Então, aqui, um corpo ele só vai ter uma carga que seja múltipla, um múltiplo inteiro, né, dessa carga elementar. Então, esse N aqui, ele vai assumir valores, né, inteiros, né, de forma que a carga total ela seja um múltiplo inteiro da carga elementar. Tá? Então, essa expressão ela vai ser utilizada para a gente estar determinando aí a carga elétrica de um corpo e, além disso, ela pode ser usada para outros cálculos. A gente pode calcular a quantidade de carga, mas a gente pode descobrir também qual que é o número de partículas em excesso que o corpo possui. Tá? Então, nós vamos ver nos exercícios que a gente pode estar empregando essa forma para uma dessas duas situações. Essa carga elementar, como ela é uma constante, ela sempre vai vir dada no nosso problema, a gente não precisa preocupar em memorizar, tá? Quando for necessária, ela vai aparecer lá. E aí, o que a gente tem é o seguinte, quando a gente pensa numa carga de 1 coulomb, apesar de ser uma unidade de carga, mas o número de elétrons necessários para isso é muito grande, então uma carga de 1 coulomb, ela é uma carga muito grande. E no dia a dia, quando a gente
trabalha com os processos de eletrização que nós vamos estudar mais na frente, as cargas produzidas, ou as cargas que a gente vai lidar lá, são cargas muito inferiores a 1 coulomb. Então a gente trabalha com alguns submúltiplos dessa unidade, alguns submúltiplos do coulomb, vão ser muito empregados aí pela frente. O primeiro deles é o milicoulomb, que é 1 milésimo de coulomb, né? 10 a menos 3. O segundo é o microcoulomb, talvez o mais usado de todos aí, que é 1 milionésimo de coulomb. A gente vai representar por essa letrinha grega aqui, que parece um U com uma perninha mais esticada, tá? Então é 10 a menos 6 coulomb. Nanocoulomb, que também pode aparecer para a gente aí, é 1 bilionésimo de coulomb, que é 10 a menos 9. E o picocoulomb também pode aparecer, que seria 10 a menos 2. Então, por se tratar de uma unidade de carga muito grande, em alguns casos a gente vai estar utilizando esses submúltiplos aí. Então, se aparecer para vocês essa simbologia aí, MC, micro C, MC ou PC, vocês já sabem do que se trata. Milicoulomb, microcoulomb, nanocoulomb e picocoulomb, respectivamente. Tá? Mas a gente pode estar recordando isso aí quando for necessário. Então, essa é a relação que a gente vai estar utilizando para calcular a carga de um corpo. Lembrando que, acho que eu esqueci de mencionar aqui, essa carga elementar ela é válida tanto para o próton quanto para o elétron, porque a carga dos dois em módulo é a mesma, o que muda é o sinal, né? Então, se a gente for olhar no nosso material aí na página 6, ele coloca um mais ou menos aqui na frente da fórmula. Isso porque quando a gente tiver um excesso de prótons, a gente vai usar o sinal de mais, então eu considero a carga do próton como mais 1,6 vezes 10 a menos 19, e quando a gente estiver calculando, ou quando a gente tiver um excesso de elétrons, eu vou usar o sinal de menos, porque eu tenho uma carga de menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Tá? Então, só uma simbologia que ele usa aí, né? Um detalhe que ele coloca na nossa fórmula aí. Ok? Continuando, a gente tem aí os dois princípios, né, da eletrostática. O primeiro deles fala a respeito da atração e da repulsão de cargas, né? Em situações experimentais, a gente observa que se a gente aproximar duas cargas eletrizadas com cargas de mesmo sinal, se a gente aproximar dois corpos, né, eletrizados com cargas de mesmo sinal, eles vão se repelir. E se a gente aproximar dois corpos eletrizados com cargas e sinais opostos, eles vão se atrair. Então a gente tem esse primeiro princípio aí, princípio de Dufay, princípio da atração e repulsão, que diz para a gente que cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. Tá? Então, isso é um dado obtido, né, a partir de experimentos, né, de comportamentos dessas os cientistas observaram quando eles aproximavam esses corpos nessas situações. Então, se tem dois corpos positivos ou dois corpos negativos sendo aproximados um do outro, eles vão se repelir. E se a gente aproxima um corpo eletrizado positivamente e um corpo eletrizado negativamente, eles vão se atrair. Tá? Então, o primeiro princípio. E o segundo, que é o princípio da conservação da carga elétrica, fala para a gente que no sistema isolado, a soma algébrica das cargas permanece constante. O que quer dizer isso? Coloquei para a gente um sistema, né, em duas situações distintas. Temos três corpos, que é A, Q, B e QC, numa situação inicial, que eu chamei aqui de antes, e aí de alguma forma eles vão trocar cargas entre si, passando para uma segunda situação, que eu chamei aqui de depois dessa troca de cargas, e aí cada um deles ficou com uma carga diferente da inicial. O A ficou com uma carga que é A', o B com uma carga que é B', e o C com uma carga QC'. O que esse princípio da conservação da carga elétrica fala para a gente é que, se a gente somar a quantidade de carga dos três corpos na situação inicial, que é A mais QB mais QC, isso tem que dar o mesmo resultado da soma dessas cargas na situação final, que é A' mais QB' mais QC'. Tá? Então, ou em qualquer outra situação que a gente tivesse. Se nós tivéssemos um terceiro estado aí, na hora que a gente somasse toda a carga nesse terceiro estado, isso teria que dar o mesmo resultado. Então, esse segundo princípio da eletrostática, ele traz para a gente essa ideia de que a soma das cargas numa situação, num estado qualquer, é igual à soma dessas cargas num outro estado. Então, a soma algébrica das cargas é sempre constante. Lembrando que aqui, né, a gente pode ter cargas positivas e negativas, então é soma algébrica mesmo. Se o QB fosse negativo, eu teria que fazer, né, levar em consideração esse sinal de menos aí, não é um módulo não, tá? É soma algébrica.
Beleza? Então esses são os princípios iniciais aí da eletrostática, alguns conceitos fundamentais que a gente precisa conhecer para estar dando prosseguimento na nossa matéria. Então a questão, contei um pouquinho da história da observação dos primeiros fenômenos elétricos, né, do modelo atômico proposto por Bohr, o mais aceito que a gente tem hoje, segundo o qual no núcleo a gente tem prótons e nêutrons e uma região em torno do que é a eletrosfera, onde os elétrons oscilam, atribui-os carga positiva aos prótons, negativas aos elétrons e neutra para os nêutrons. Se ele tem excesso de elétrons, ele está eletrizado negativamente, se tem excesso de prótons, eletrizado positivamente, e se ele tem a mesma quantidade dessas duas partículas, ele está neutro. E como que a gente faz o cálculo, né, dessa quantidade de carga e os dois princípios aí. Ok? Então, nessa primeira aula é isso. Um abraço e até a próxima.